Se você tem um filho pequeno e está torcendo para ouvir mais palavrinhas novas, saiba que uma das melhores ferramentas de estimulação da linguagem está bem aí na sua frente. Pesquisas mostram que crianças aprendem a falar muito mais rápido quando estão engajadas, motivadas e em interação com alguém de confiança. E nada cria esse ambiente melhor do que uma boa brincadeira compartilhada. Mas brincadeira de verdade. E nesse vídeo você vai descobrir 3 brincadeiras simples que você pode fazer em casa sem precisar de materiais caros ou de nenhum tipo de formação especializada. E que são verdadeiros aliados no desenvolvimento da fala. Você vai se surpreender com o quanto esses momentos de interação realmente qualificados e ajustados para a fase de brincar de uma criança que está aprendendo a falar pode abrir a boca e o mundo do seu filho. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Sou Angélica, fonoaudióloga com mais de 15 anos de prática na conquista da evolução da fala daquelas crianças que não falam ou que falam pouco. E eu faço isso atendendo crianças sim, mas principalmente treinando famílias para a oferta em casa do estímulo que o filho precisa para evoluir. Para falarmos de brincadeira, nós precisamos começar entendendo que a brincadeira não se limita ao faz de conta. Não é só aquele negócio, sabe aquela cena de comercial de televisão, a criança brincando lindamente de casinha, o menino com o carrinho ou com a fazenda, aquela coisa totalmente organizada. Aquilo ali é uma fase de brincar que existe sim, mas a brincadeira não se limita a isso. Também não se limita aos blocos, aos encaixes, não. A definição de brincadeira é qualquer coisa que tenha como objetivo único gerar prazer e que tenha fim em si mesmo. Ou seja, a criança está feliz e a gente não tem ali uma atividade, uma obrigação, eu faço isso para conquistar algo. Não, eu faço isso porque isso é legal. Se acontece dessa forma e respeita 3 regras, não machuca a criança, não machuca ao outro e não danifica o ambiente, você está diante de uma das melhores brincadeiras. Está divertindo seu filho, está respeitando as 3 regras, vocês estão brincando. Se você está lá lavando roupa, seu filho está ao lado numa bacia com água, com os panos, com os potinhos, vocês estão brincando. Se ele está feliz junto contigo, fazendo qualquer coisa que seja, respeitando as 3 regras, existe ali brincadeira e ali existe um excelente momento de interação que favorece o desenvolvimento da fala. Mas é claro que existem algumas estratégias que nós podemos intencionalmente colocar neste momento da brincadeira que vai desenvolver as habilidades pré-requisito de fala. E são 3 brincadeiras que fazem isso que eu vou te apresentar hoje. Já começa tirando essa pressão de acreditar que tem que ser lá a brincadeira de faz de conta, até porque essa brincadeira de faz de conta, aquela coisa de fazer de conta da escola, de que tá cuidando do neném e etc, é muito difícil para as crianças pequenas e crianças que estão com atraso na fala. Entenda que brincadeira e fala são 2 habilidades que se retroalimentam e que uma depende da outra para evoluir. As crianças com atraso normalmente estão nas fases mais iniciais do brincar. Nas fases de brincar motor, eles ainda não têm a ideação, a imaginação, aquela coisa de imaginar, de fantasiar. Para eles, para se engajarem em uma brincadeira, para se divertir, para aquilo fazer sentido, eles precisam sentir. Está muito relacionado ao motor, ao sensorial. Então tem que ser algo que ou estimule este corpo, este movimento, estas sensações, ou que gere um movimento, uma ação, uma resposta muito interessante que possa ser vista. Então, ou uma resposta no brinquedo, então, por exemplo, aqueles brinquedos de ação e reação, eu aperto alguma coisa, a bola sai caindo, tem um circuito, tem algo ali, ou algo que gere uma reação interessante no adulto que está brincando junto com a criança, que tenha a expressão, que tenha a risada, que tenha movimento. É essa coisa concreta que ele de fato consegue ver, ouvir e sentir que vai fazer com que a criança se interesse pela brincadeira nessa sua fase inicial. Minha primeira sugestão de brincadeira para você que respeita essa ideia do movimento, da ação e reação, do sensorial, são os circuitos.
Aqui eu vou dar um exemplo clássico, o chão é lava, aquele em que a gente coloca as almofadas no chão, tapete que diz, olha, você tem que pular aqui pelas almofadas, não pode pisar no chão porque senão queima o pé. Mas vale o chão é lava, mas vale qualquer coisa aqui. Então, se tem um quintal, uma área, uma sala, olha, filho, uma criança que gosta de pular, vamos adequar para o pulo, gosta de correr, adequar para a corrida. Você tem que dar 10 pulos daqui até lá. Chegando lá, você vai dar uma cambalhota, se ela tiver essa habilidade, senão você vai pular com a mãozinha para cima, você vai se abaixar e rastejar por baixo da cadeira. Qualquer coisa aqui que tenha movimento. Isso aqui é riquíssimo. Primeiro que eu tenho movimento. E isso facilita muito quando a gente pensa nas crianças com atraso na fala, com dificuldade em engajamento nessa brincadeira, muitas vezes dificuldade em atenção compartilhada. Então, para a criança realmente é difícil parar e fazer algo junto. Aqui ela não tem que parar. A gente vai pegar aquilo que ela gosta, pular, correr, dar cambalhota, você vai olhar como são os movimentos que o seu filho faz quando você solta ele e fala, filho, vai brincar. O que ele faz? Quando ele está fazendo bagunça, que tipo de explorar de movimento ele faz? Você vai pegar esses movimentos e vai criar um circuito onde ele possa fazer isso de forma tranquila. Então a gente tem o interesse da criança, mas a gente amarra esse interesse em um objetivo. Agora não é mais bagunça. Agora nós estamos fazendo algo que tem começo, meio e fim, que essa criança vai saber exatamente, ela tem que ir daqui até lá, ela vai pulando, ela vai correndo. Você vai fazer junto, vai ajudar. A partir do momento em que você entra neste circuito, fazendo também, pulando, mostrando como é para pular, mostrando como é para rastejar, nós estaremos estimulando a imitação motora, porque tem aquela coisa de você executar o movimento. Ah, filho, pula assim, faz igual. Você faz para ele fazer também. Se ele não consegue, você ajuda. Estamos estimulando a imitação motora. Uma vez que a criança está conseguindo fazer e você vai falar, olha, agora pula, agora levanta o braço, agora rasteja. Nós estamos estimulando resposta a comando e o se manter ali fazendo aquilo, conseguindo começar e terminar. Atenção compartilhada, atenção sustentada pelo foco de prestar atenção na sua explicação, e quando essa criança está ainda mais engajada no circuito, a gente pode acrescentar sons. Então quando eu pulo, eu faço põe, 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 quando eu me estico, eu faço ah. Eu trago sons onomatopeias simples, porque a criança vai começar imitando sons simples, e eu tenho em uma brincadeira engajamento e o estímulo de todas as habilidades pré-requisito de fala. Mas é lógico que nem só de movimento pode estar pautada a brincadeira do seu filho. Também é importante que ele consiga acalmar, fazer coisas tranquilas. E aqui, para a gente suprir essa necessidade motora e trazer o foco, uma das minhas ferramentas favoritas, brincadeiras favoritas, massinha. A massinha, ela tem o sensorial, vai totalmente ao contrário do circuito. Se lá a gente corria, explorava, tinha movimento, aqui a gente para, a gente senta junto, senta na mesa, senta no chão e vamos vivenciar aquele momento com tranquilidade. O que é importante aqui? Neste início, nada de você ficar naquela expectativa de que vocês vão produzir árvores, produzir caracóis, fazer sol, coisas de massinha. Você só quer amassar. Amassar, fazer bolinha, fazer cobra, abrir com um rolinho, coloca essa massinha na mesa e vai com o dedinho, ó filho, aperta, que gostoso. Toda vez que eu falo, ó filho, imitação motora. Toda vez que eu convido, filho, vai lá, abre, amassa, pega o rolinho e abre para a mamãe te ajudar a cortar. Resposta a comando. Estarem juntos fazendo aquilo, atenção compartilhada, ou seja, um prato cheio de estímulo intencional das habilidades pré-requisito de fala. Não se incomode com mistura de cor. Se você se incomoda com isso, entrega uma cor só. Entenda que ali é um momento para vocês viverem a troca. Não interessa a produção, interessa o sorriso no rostinho do teu filho. É lógico que você, o adulto que acompanha, você é o modelo.
perfeito. Se você puder fazer o caracol, fazer a bola, fazer o sol, usar os cortadores, e aqui quando a gente inclui essa produção e esses cortadores, né, o formato do coração, da estrela, do dinossauro, a gente tem uma apresentação de vocabulário muito interessante, que é uma apresentação vivida, né? Não é só mostrar lá a flor do desenho, né, da imagem, mas é eu fazer a flor, eu vou cortar o coração. Isso aqui é 3D, a criança pode tocar e pode sentir o formato da bola, o formato do coração. Isso aqui a gente tem mais vias de estímulo e isso facilita o aprendizado. Duas informações bem importantes para a massinha. É muito importante que seu filho entenda que essa é uma brincadeira que é uma brincadeira de foco, de calma, de mesa ou de chão com uma superfície limpa, organizada. Então, se a gente vai sentar para brincar na mesa, a criança pegou a massinha, saiu correndo, opa, daqui para mamãe, massinha é aqui na mesa. Quer correr, quer ir fazer o circuito? Quer ir brincar de outra coisa? Não tem problema, mas a massinha é aqui na mesa. Coloque essa ordem no sentido do onde a gente brinca com isso, como a gente brinca com isso. E se seu filho é o tipo de criança que leva tudo à boca, o que é muito comum no início, a massinha é uma oportunidade de ir ensinando, estimulando esse entendimento de que essa sensação aqui vai ser na mão e não na boca. Se você se sente mais segura, se é necessário no início, uma criança que come tudo, existem as receitas de massinha de farinha. Inclusive, se quiser, comenta, posso trazer aqui, né? Mas pesquisa no Google, tem uma infinidade de receitas. Fazer as receitas de massinha de farinha, que se a criança comer, não tem nenhum problema. Mas vá dizendo, não, esse não é para comer, é na mãozinha. Não, na mesa, aqui ó, é para amassar. E com a prática, com a repetição, a criança vai entendendo o sentido daquilo e vai tendo a oportunidade de se engajar em uma brincadeira que depois é uma aliada sensacional para a evolução para o jogo simbólico. Porque depois eu posso fazer de conta que estou fazendo a comida do neném, fazendo uma família de alguma coisa. Nós conseguimos evoluir aqui com muita facilidade. E a minha terceira sugestão são os bonecos. Um bonequinho, uma miniatura, uma representação de algo vivo. Se vai ser de um animal, uma boneca, um super-herói, isso é indiferente. Aí você pode até pensar, Angélica, mas você não falou lá que a criança nessa fase inicial não tem esse jogo simbólico, a brincadeira precisa ser mais motora? Falei, mas faz parte do nosso papel neste processo ajudar a criança a evoluir. A evolução para o jogo simbólico é fundamental para a evolução da fala. A criança não precisa do brincar de faz de conta para começar a falar. Mas para evoluir em diálogo, em narrativa, ele é fundamental, faz toda a diferença. Se a gente já começa a trazer um boneco junto nos momentos de interação, nós vamos começar tendo algo que é sensorial. Pega uma coisa fofa, macia, se for um que pode molhar, melhor ainda, que você pode levar para o banho junto. Cria uma amizade, como se fosse um amigo do seu filho que está ali junto o tempo todo. E você começa a conduzindo este boneco. Então a gente vai sentar para comer, pega lá o nenê. Meu filho tinha um que chamava de nenê, ele tem até hoje, ele já tem 7 anos e o nenê tá lá, é um amigo dele de sempre. Não traz mais o nenê para comer na mesa conosco, mas foi assim que começou esse brincar dele, né? Então pega lá o nenê, traz ele pra gente comer junto. Então uma garfada para você, uma garfada pro nenê, uma garfada para você, uma garfada pro nenê. Vamos tomar banho, leva o nenê para tomar banho junto. Vai lá, lava a cabeça, lava o corpo. Cadê o pé do nenê? Tá limpo ou tá sujo? Veja se ficou cheiroso ou ainda não. Tem que lavar mais um pouco. Então eu ter um personagem me permite explorar isso tudo. Toda vez que eu vou lá, cheiro, faço expressão, faço som, eu estou favorecendo comunicação, imitação motora, de expressão facial, imitação verbal, resposta a comando de vai lá, lava a cabeça do nenê. Se ele lavar, ele está respondendo aquilo que você pediu. Identificação das partes do corpo. Cadê o pé? Cadê a mão? Mas não é cadê a mão no sentido de teste. Onde está a sua mão? É no sentido de lava a mão do nenê.
e vai ter que identificar a mão para lavar a mão. Então nós vamos de uma forma muito sutil, muito natural, apresentando toda essa organização corporal, essa organização no momento de comer, no momento de vestir, na hora de dormir. Vamos colocar ele para dormir? Faz ele dormir, faz. Ó, você mostra, pede para o seu filho fazer igual. Nós começamos fazendo isso e aos poucos a criança passa a assumir esse papel de quem cuida desse boneco. E isso aqui é um prato cheio para o simbolismo. Depois você leva o boneco para fazer o circuito junto contigo. Sua vez de pular, agora a vez da vaquinha, agora a vez do nenê. Levamos para a brincadeira de massinha, agora a gente faz de massinha a comida que vamos dar a ele, o brinquedo que vamos dar a ele. E nós conseguimos, com essas apenas 3 brincadeiras, criar aqui um universo cheio de diversão, fantasia e principalmente desenvolvimento de fala para o seu filho. E se você quer entender mais sobre isso, porque sente que teu filho poderia estar falando mais, ou se você simplesmente não sabe se está fazendo certo, eu posso te ajudar. Eu tenho uma aula gratuita onde você vai entender mais sobre isso que nós falamos nesse vídeo. Inclusive, nele eu falo mais sobre os aspectos que você precisa olhar para que a fala do seu filho evolua. E, inclusive, te dou exemplos de mudanças nos estímulos, te mostro no livro, que é uma outra ferramenta sensacional que não apresentei aqui porque está lá. Te mostra adaptações de como estimular a atenção, resposta a comando, imitação motora, essas habilidades que falei aqui. É simples, direto, feito para você aplicar hoje mesmo. E o link dela está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Clica e assiste agora, porque quanto antes você começa, antes você vai ouvir a fala do seu filho evoluindo. Até mais!